Olá, aqui é a professora Fernanda. Estamos de volta aí para mais uma aula de metrologia. Nessa aula eu vou falar sobre calibradores. Eu vou mostrar os principais tipos, os mais comuns, para que serve, né? Como que eu trabalho com cada um e as faixas de medidas que eles trabalham, tá? Então a gente vai ver alguns que a gente tem, né? N calibradores, tem vários tipos diferentes, tá? Então se eu vou ficar mostrando tudo aqui, nosso vídeo vai ficar longo. Bem, então, o calibrador, tá? Ele vai trabalhar com os limites de dimensão da minha peça, tá? O que eu quero dizer com isso? Lembra que eu também costumo comentar que quando a gente vai fabricar uma peça, tá? A gente não consegue fazer ela com um tamanho exato, tá? Sem erro nenhum. Porque eu tenho um erro inerente do equipamento, eu tenho um erro devido, né, ao conhecimento do técnico, à prática dele, tá? Então, quando a gente faz o projeto dessa peça, né, a gente determina o tamanho ideal, mas a gente também especifica o quanto que esse tamanho pode variar sem prejudicar a função da peça, né? Então, é o que a gente chama de tolerância dimensional, né? Então, de modo simples, é você determinar, né, a variação da medida da peça que é admissível, que é permitida, que ainda assim ela vai funcionar direitinho, vai desempenhar o seu papel direitinho. Então, o calibrador ele faz isso, tá? Ele vai comparar, né, essas medidas máximas e mínimas com a peça, para saber se ela está dentro do requisito de projeto. Tá? Então, a gente vai ver aqui que como eu vou comparar, tá? Isso aqui é um instrumento de medição indireta, tá? Porque eu não vou pegar como uma régua, um paquímetro, que eu ponho na peça e vou ler diretamente o tamanho. O calibrador já tem um tamanho pré-definido, com uma tolerância dimensional já definida, para eu ter o máximo e o mínimo, e aí eu comparo isso com a peça, por isso que é indireto. Tá? Bem, então por causa, né, dessa forma de trabalhar, eu vou ter vários formatos diferentes, como eu falei agora na abertura da aula. Bem, então, né, por causa disso, os calibradores podem ter formatos diferentes, tá? Para fazer a calibração, a medição do furo é um jeito, tá? Rosca é outro formato, diâmetro é outro formato, tá? Para solda é outro formato. Então, ele é específico para aplicação, tá? E aí ele também só vai servir para uma determinada medida e uma determinada tolerância, tá? Porque ele já tem essa medida fixa. Tá? A gente só tem um que a gente consegue ter um pouquinho de liberdade de ajuste, tá? Que eu vou mostrar aqui depois. Então, o ideal aqui de aplicação do calibrador é quando eu tenho que fazer uma verificação de um lote grande de peças, né? E são peças do mesmo tamanho. Aí eu uso o calibrador, porque como eu faço por comparação, é super rápido de eu decidir se a peça está aprovada ou não, né? Se ela cumpre os requisitos de acordo com aquele calibrador, ela tá ok. Se não, tá fora, né? Ela é rejeitada. É bem rápido, é mais prático do que se eu usar o paquímetro, por exemplo, que eu vou ter que ler a medida no paquímetro, demora mais. Bem, então o primeiro tipo aqui a gente tem o calibrador de tampão, tá? Que é para furo, né? Então, né, o esquema é bem simples. O calibrador em geral, ele vai ter um lado aqui com a marcação em vermelho, que é o lado chamado não passa, tá? Esses testes com calibradores, geralmente a gente fala que é passa ou não passa. Porque sempre vai ter um lado do calibrador que deve encaixar, né, naquilo que eu estou conferindo a medida, e o outro lado não pode encaixar. Quando isso acontece, a peça está dentro das medidas. Qualquer coisa diferente disso, a peça vai estar fora. Então, onde eu tenho nessa marcação vermelha aqui, ela está indicando o lado que não passa, ou o lado que não deve encaixar, nesse caso aqui no furo. Tá? Porque aqui eu estou com a medida máxima do furo. O outro lado está com a medida mínima. Né? Então, o que é o ideal se o meu furo estiver dentro da faixa de variação de medida aceitável? O lado passa, que tem a medida mínima, tem que entrar no furo, que aí quer dizer que ele está maior que o mínimo, mas o lado não passa, que tem a medida máxima, não pode entrar no furo. Porque aí quer dizer que ele também não está no tamanho máximo, está entre os dois. Aí o furo vai estar ok. Se eu testar e o lado da medida máxima passar, quer dizer que o furo está maior do que o permitido, vamos dizer assim. Então, está rejeitado. E se o lado menor não passar, o furo está menor que o mínimo, tá? Então, também preciso corrigir esse problema. Então, o calibrador é algo bem simples, tá? É passa ou não passa. O que a gente tem que lembrar é... Quando é para medida interna, ele vai funcionar de um jeito, passa ou não passa, né? Ou seja, o lado não passa. Quando é medida interna, ele vai ser o lado da medida máxima. E quando é
medida externa é o contrário, como depois eu vou mostrar aqui para vocês. Então, aliás, né, deixa eu comentar. Geralmente aqui no calibrador, como eu comentei, ele vai servir só para uma medida, porque ó, esse tamanho aqui é fixo. Então, ele já vai vir baseado no diâmetro nominal do furo, e para estabelecer máximo e mínimo, entra a tolerância dimensional, né, a variação da medida que esse furo pode ter. Se a gente pegar nessa figurinha aqui do lado, né, ele está dizendo que o meu calibrador vai ter o diâmetro nominal de 50 milímetros, tá? A tolerância mínima é 0, né, então o tamanho mínimo é 50, e a tolerância máxima aqui, né, é 0,030. Então, quer dizer que a minha medida máxima é 50 mais isso, 50,030. Tá? Então, ou vem escrita, tá? Ou também vem o código ISO, como a gente vai ver mais para o final da disciplina. Tá? Que as tolerâncias dimensionais, ela tem os valores numéricos, mas ela também tem um código ISO associado. Então, aqui está escrito o que eu comentei. Tá? Essa tolerância de mais 0 mais 0,030, tá? É a tolerância H7. Vocês vão reparar que letra maiúscula, que eu também vou falar mais para frente, ela indica tolerância para medidas internas. Letra minúscula é tolerância para medidas externas. Então, como eu já falei na figura, né? Nesse exemplo, tem um diâmetro nominal de 50, a tolerância para baixo é 0, então fica 50 tamanho mínimo, e a tolerância para cima é 0,030. Então, medida máxima fica 50,030. Tá? Então, não pode passar dessa medida o furo, e o furo deve ser maior do que os 50 milímetros. Esse tipo de calibrador, tá, eu posso trabalhar até aí com furos e ranhuras de 100 milímetros. Não trabalho com valores maiores, porque como é uma peça maciça, começa a ficar difícil de eu manusear. Aí eu tenho que modificar um pouco o calibrador, né, o formato dele, para ficar mais fácil de manusear. Aqui um outro exemplo, tá, ó, de calibrador de tipo tampão com vários diâmetros diferentes. Então, reparem que ó, eu tenho o lado não passa, que são as medidas máximas, e o lado oposto são as medidas mínimas. Bem, quando eu tenho que trabalhar, né, com furos de diâmetro maior, aí a gente vai ter o calibrador chato ou de contato parcial, tá? Então, vocês podem ver na figura aqui, ó, que a seção transversal dele é mais estreitinha, então ele fica mais leve, então dá para trabalhar com medidas maiores. Então, geralmente ele é empregado, né, para medidas internas de 80 a 260 milímetros, tá? Vai funcionar do mesmo jeito, na minha figura tá sem a marcação, tá? Mas lembra que para a medida interna, o lado não passa é a medida máxima, e o lado passa é a medida mínima, tá? Então, nesse exemplo, né, a gente está aí com um diâmetro nominal de 80 milímetros, e a tolerância de H7. H7 é o código ISO que eu falei. Então, coincide que é a mesma do exemplo anterior, né? É 80 mais 0, 80 mais 0,030. Então, o mínimo é 80 mesmo, o máximo é 80,030 milímetros. Depois a gente tem, né, ó, um outro formato, tá, do calibrador chato de contato parcial, onde no mesmo lado, né, eu vou ter as medidas máximas e mínimas, é como se ele fosse escalonado, tá? Isso também deixa a peça um pouquinho mais compacta, mais fácil de trabalhar, porque aí aqui ela é usada para diâmetros acima de 260 milímetros, tá? Então, como é que funciona o escalonado para furo? A primeira medida aqui vai ser sempre a mínima, por quê? Lembra que a medida mínima é o lado passa, que tem que entrar no furo. Depois, mais para o fundo aqui da peça, né, mais para dentro, vamos dizer assim, do calibrador, a gente vai ter a medida máxima, que é justamente a medida que não pode entrar no furo. Tá? Sempre nessa ordem, primeiro a que tem que passar e depois a que não passa, senão eu não consigo nem fazer o teste. Tá? Então, o ideal é, se o furo tá ok, eu vai passar, essa ponta vai entrar tranquilamente, mas ele vai travar aqui, ó, na medida máxima, essa parte não vai entrar. Aí quer dizer que o furo tá dentro do projeto. Se o calibrador entrar todo dentro do furo, o furo está maior do que deveria. Ou se ele nem encaixar, está menor do que deveria. Tá? E de novo, ó, vem sempre especificado aqui, ó, diâmetro e tolerância. Depois a gente tem, né, o calibrador para furos cônicos, tá? Então é o calibrador do tipo tampão cônico. Então ele vai fazer a medição aqui, tá?
tanto na inclinação do cone como no comprimento, a profundidade desse furo, tá? Então, geralmente, esse calibrador ele vai ter uma marcação, né, para auxiliar a gente a ver quantos milímetros que ele conseguiu entrar dentro do furo, tá? E aí a verificação é a seguinte, se ele encaixa perfeitamente no furo cônico, sem folga, né, o furo cônico tá ok. Ele tem que encaixar e ir até a profundidade determinada. Se ele ficar com folga, ou nem entrar no furo, não conseguir chegar até a profundidade final do furo, tá? Aí meu furo tá fora de medida, tá? Tá com a inclinação errada, comprimento errado. Então, ele tem esse formato aqui, ó. Então, reparem que eu tenho uma marcação em milímetros aqui para me auxiliar, tá? Principalmente para fazer essa verificação aqui, ó, da profundidade da parte cônica do furo, tá? E aí, a gente tem, né, para várias faixas de diâmetro, o calibrador. Então, aqui no desenho esquemático está só mostrando como que seria, né, para encaixar o calibrador no furo. Bem, e aí depois a gente tem, né, para diâmetros maiores que 260 também, a gente tem o calibrador do tipo vareta. Então, fica mais fácil de trabalhar, né, porque agora eu tenho um calibrador bem mais leve, né, e bem menor, vamos dizer assim, para eu poder manusear. Tá? Porque a figura esquemática é só mostrando como que a gente monta ele no interior do diâmetro de um tubo, por exemplo. Tá? Então, essa parte aqui é para a gente segurar, para facilitar. E a parte de calibrador mesmo, tá? É essa haste aqui, essa vareta. Tá? Então, o ideal é que ele fique encostado, né, certinho aqui no diâmetro. Se ficar folgado ou nem encaixar no centrar, né, não ficar centrado, quer dizer que o furo está fora da medida. E depois a gente tem para as medidas externas, tá? Então, lembra que aqui o raciocínio do passa ou não passa vai inverter, tá? De medida externa, o lado não passa agora, tá? É o mínimo. Então, por exemplo, se eu quero medir o diâmetro de um eixo, né? Eu quero conferir se ele está dentro da medida correta. Então, o lado de medida máxima do meu calibrador de boca, ele tem que encaixar, né? O diâmetro tem que entrar dentro dessa boca. O que quer dizer que ele está um pouco menor do que a medida máxima. Porém, no lado não passa, que é a medida mínima, o eixo não pode conseguir encaixar, ele não pode entrar nessa boca, porque senão ele vai estar menor do que o mínimo permitido. Tá? E aí aqui também eu vou ter a marcação para ficar mais fácil, mais rápido de eu identificar qual é o lado não passa, tá? E aí do mesmo modo que o exemplo anterior, a gente tem a medida nominal, né, mais a tolerância aqui. Então, ó, repare aqui do que eu falei, ó, agora é letra minúscula, tá? Porque isso aqui é medida externa que eu estou testando, tá? Aqui também está escrito o valor. Aqui está menos 4, gente, mas isso não é menos 4 milímetros, tá? Como a gente vai ver mais pro final, a tolerância ela é dada em microns, tá? Micrômetro, aliás. Então, esse daqui é 0,004 e aqui é 0,009. Tá? Não é 4 milímetros, porque isso daqui não existe tolerância desse tamanho, isso é um absurdo de variação. Tá? Eu sempre comento que aqui na área da mecânica, né, nessa área de fabricação, a gente trabalha com variações de medidas menores que o milímetro. Então, desse outro lado aqui, uma figura esquemática, tá? Então, de novo, o lado de medida mínima é o não passa, o lado de medida máxima é o lado passa, que tem que encaixar, tá? Bem, se eu tiver que trabalhar, tá, com diâmetros maiores, ele vai até uns 100, 150 milímetros. Né? Então, eu vou agora trabalhar com um calibrador de boca, só que agora é um par de bocas, para ficar mais fácil de manusear. A ideia é deixar ele mais leve e mais fácil de trabalhar. Tá? Então, geralmente, esse conjunto ele é utilizado aí para diâmetros entre 100 e 500 milímetros. Tá? Então, a mesma coisa, eu tenho o par, um deles vai ser com a medida mínima, que é o não passa, o outro vai ter a medida máxima. Ambos é o mesmo diâmetro nominal, mesma tolerância, tá? Então, o ideal é que esse da mínima não encaixe no meu eixo, esse da medida máxima encaixe. Bem, depois a gente tem um tipo parecido com aquele, né, calibrador chato escalonado. A gente também tem o calibrador de boca escalonado. Então, ao invés de eu trabalhar com um par de bocas, vou trabalhar com uma boca só, e aí eu vou ter a medida escalonada aqui. Aqui é o inverso, né, do calibrador chato,
Porque a primeira medida aqui tem que ser a passa, então aqui é a máxima, tá? E a de dentro, que é a não passa, é a mínima. Então, na hora que eu vou fazer a medição, né, eu vou vir com o eixo aqui, ele tem que passar, né, nessa medida máxima, e ele não pode encaixar na mínima. Porque se acontecer qualquer coisa diferente disso, ele está fora da medida. Aí aqui na foto é um exemplo do instrumento mesmo, tá? Do calibrador. De novo, ó, sempre vem acompanhado do diâmetro nominal e da tolerância. Bem, como vocês viram nesses tipos que eu mostrei, a medida e a tolerância é fixa. Então, ele só vai servir para peças que têm aquela medida e precisam ter aquela tolerância. Se eu tiver, por exemplo, um eixo com o mesmo diâmetro, mas com tolerância diferente, o calibrador de boca, por exemplo, já não serve mais, eu preciso de outro. Tá? Então, isso começa a ficar um pouco caro de se trabalhar, porque eu vou ter que ter vários calibradores diferentes. Por isso que só compensa usar quando eu tenho um lote grande de peças para verificar. Então, uma forma de tentar compensar isso, tá? É esse calibrador de boca, chamado de boca ajustável. Porque aqui nessa parte, onde eu teria, né, as medidas escalonadas, tá? Eu posso ter essa opção em que um lado é fixo e do outro lado eu tenho parafusos, que eu consigo ajustar a medida, né? Aumentando esse vão ou diminuindo. Ou ainda tem a opção que tem parafusos em ambos os lados, tá? E então eu consigo ter uma pequena variação de medida para essas peças, tá? Então eu consigo variar aí, se eu não me engano, é até uns 5 milímetros a medida nominal, tá? E também, né, conforme a gente gira o parafuso, a gente consegue acertar essa medida de acordo com a tolerância determinada. Aí eu seto essa primeira medida com a máxima permitida e a mais de dentro com a mínima. Então essa aqui já ajuda um pouco, tá? Deixar mais versátil, vamos dizer assim. Bem, aí, né, um diferente que a gente tem é calibrador para rosca, tá? E aí a gente vai ter um para rosca interna, outro para rosca externa. Tá? O calibrador para rosca externa, né, vai ser um par de anéis, tá? Que tem aqui, né, rosqueado. Então a ideia dele é fazer essa verificação do diâmetro da rosca, tá? Então eu vou ter um que tem a medida maior e outro com a medida mínima, né? Então esse daqui tem que encaixar com folga, né, no meu parafuso rosqueado, e essa aqui não deve encaixar, tá? Porque aí vai estar ok a rosca, senão, né, vai estar ok o parafuso rosqueado. Senão, né, é rejeitado, ele está fora da medida exigida. E quando eu vou calibrar furo rosqueado, lembra que para interno, é calibrador de tipo tampão, tá? Só que agora as pontas, ao invés de serem lisas, tá, elas vão ser rosqueadas. Aqui também para fazer a verificação do diâmetro do furo rosqueado. Então, o lado não passa, tá? É a medida máxima. Desculpa, não, certo, é a medida máxima. E o lado passa é a medida mínima, tá? Então, assim eu consigo fazer a verificação do furo rosqueado. Bem, depois por último aqui, né, eu coloquei esse exemplo aqui, porque a gente tem também calibradores para cordão de solda, tá? Tem uma infinidade de tipos diferentes, né, dependendo do que a gente quer medir. Esse daqui é um exemplo, tá? Desculpa a foto que não tá tão boa, mas eu queria uma que também me ajudasse a mostrar aqui de forma esquemática como que se usa esse calibrador, tá? Então, o que acontece? Esse tipo aqui, né, essa versão até a digital, ele vai mostrar as medidas da solda aqui, tá? E aí eu consigo fazer a comparação com uma medida, um padrão estabelecido. Então, nesse primeiro exemplo, a gente consegue medir, né, essa altura da solda com relação à superfície, né, da peça que está sendo soldada. Posso medir quando eu apoio ela dessa maneira, tá? Esse comprimento, né, angulado da solda, que é o chamado tamanho da garganta. Também consigo medir o ângulo do chanfro, tá? Com essa ponta, tem um determinado valor, tá? Cada calibrador vai ter uma angulação já marcada. Ou com essa outra angulação aqui, que é essa outra pontinha, tá? Que seria essa ponta aqui. Então, a gente consegue fazer várias medidas diferentes aqui para fazer a calibração, né? Ou seja, para fazer o teste passo a passo, vamos dizer assim, conferir se a solda está com as dimensões necessárias. Bem,
né, essa aula é mais curtinha, porque a ideia é mostrar os principais tipos, né? Como eu falei, tem uma infinidade de tipos de calibradores, então se for mostrar todos vai ficar muito extenso, né? O que é importante aqui de guardar, tá? Isso aqui é um instrumento de medição indireta, tá? Então, quando eu vou conferir a medida da peça é por comparação. O calibrador já tem máximo e mínimo pronto, já colocado, tá? E aí eu vou conferir isso na peça, tá? Vou comparar essas medidas com a peça para decidir se ela tá ok ou não, tá? Então, por isso que só justifica usar quando eu tenho um grande lote de peças, porque como a medida já é fixa, só serve para um tipo de peça, né? Se eu tiver peças com tamanhos diferentes, eu vou ter que ter calibradores diferentes, tá? Mesma coisa se eu tiver tolerâncias diferentes, eu vou ter que ter calibradores diferentes, por causa da tolerância também, tá? Então, isso aqui é o mais importante de guardar do calibrador. Bem, então, qualquer dúvida, tá? Que eu vou tranquilinho, mas qualquer dúvida, manda mensagem, posta nos comentários, tá? Que depois eu respondo. Então, até a próxima aula.